Conversando com o Milton José da Conceição, que é da assessoria do Senex, da CEPLAC. Ele quer, na manhã dessa terça-feira, dia 22, proferiu palestra audiovisual com a temática Modernização da Cacauicultura, no seminário realizado aqui na comunidade do Bonfim, em Santo Antônio de Jesus. Milton, o que dizer dessa iniciativa da Secretaria de Agricultura de Santo Antônio de Jesus, sob o comando de Fátima do Benfica? Eu acho muito salutar. Acontece que a CEPLAC, ela se instalou aqui na região próxima ao Vale do Jiquiriçá, só que a CEPLAC, infelizmente, ela tem 30 anos que não contrata e por conta disso as pessoas estão aposentando, etc. E precisa dessas parcerias para poder ampliar a lavoura. E hoje muitos produtores já estão interessados em ampliar os seus cultivos, inclusive colocando cacau. E essas parcerias é importante porque vão ter pessoas para poder dar assistência técnica aos produtores interessados. Então é muito salutar. Falando em parceria, Milton, até que ponto essa parceria envolvendo a Secretaria de Agricultura de Santo Antônio de Jesus, CEPLAC, Barrica Calibou, CETAF, Codabriel, Banco Nordeste é importante nesse processo? É importante porque cada um vai ter uma atribuição no segmento. Por exemplo, o banco vai ter que fazer o financiamento, o produtor vai ter que ter acesso ao crédito. A CEPLAC, ela pode entrar com seu know-how de conhecimento para transferir a tecnologia para esses outros organismos aí, a Secretaria de Agricultura, etc. Então, cada um tem seu processo. No caso da cooperativa, futuramente, a depender da produção de cacau, como o pessoal de Gandu já faz, a cooperativa comercializa grandes parcelas do cacau para os seus cooperados e isso faz com que todos ganhem. Então é sempre importante ter essas parcerias. Na sua fala, dentre outros aspectos, discorreu sobre a importância das enxertias e como elas devem ser feitas. Poderia explicitar um pouco sobre esses procedimentos? Bem, a enxertia ela faz parte do que nós chamamos modernização da cacauicultura. Depois da vassoura de bruxa, há 30 anos atrás praticamente, a CEPLAC desenvolveu novas tecnologias para que o produtor conviva bem com a vassoura de bruxa. Então, essa questão da enxertia é uma prática do que nós chamamos manejo integrado, onde enfocamos a modernização da cacauicultura. Hoje, a enxertia em cacau, ela é uma realidade. Então, existem alguns métodos de se fazer enxertia. Então, basicamente, nós usamos o que chama-se garfagem, que pode ser garfagem de topo em meia fenda ou fenda cheia. Fazemos enxertia de borbulha e, a depender da espessura do cacaueiro ou da muda, a gente faz uma enxertia de garfagem lateral. Então, é uma técnica hoje bastante difundida, muitas pessoas já fazem. E já leva o cacau pronto, porque hoje o cacau a gente também tem que trabalhar com clone. Então a enxertia é um desenvolvimento para que se coloque o clone nos plantios comerciais. Falou também sobre os diversos tipos de clone de cacau, quais os principais tipos e como é que eles se encaixam com relação à resistência às pragas, menores custeios e por consequência maior produtividade. Bem, a questão dos clones é o seguinte, a CEPLAC ela começou a trabalhar com clone em 95. Ao longo desses anos, a CEPLAC já lançou 45 clones, sendo que é uma coisa evolutiva, porque essa questão de você mexer com plantas, vida, a biologia, você tem que ir sempre evoluindo. Então hoje a CEPLAC recomenda oficialmente 16 clones, sendo que agora está para ser liberado mais 2. Então, alguns desses 16, a tendência é a gente tirar, porque vão aparecendo clones melhores. Então, a questão da clonagem é para que você tenha plantas produtivas, consequentemente resistentes às pragas e doenças, e que o produtor, fazendo todo o manejo da tecnologia que a gente recomenda, ganhe dinheiro, muito dinheiro, porque hoje produzir 1.500 quilos, ou seja, 100 arroba de cacau por hectare, é muito fácil. Só para vocês terem ideia, se você tem 1.000 plantas por hectare, que é o espaçamento que a gente recomenda, seriam 3x3, então daria em torno de 1.000 plantas por hectare. Se o produtor produz 30 frutos por planta, ele tem 1.500 quilos de cacau no hectare. Hoje, cacau de R$180 arroba, ou seja, ele teria R$18 mil de renda por hectare ano. E hoje nós já temos áreas
e altas produtividades, produzindo mais de 200 arroba por hectare. Ou seja, é só um pé de cacau produzir 60 frutos, que é uma coisa pouca. Para você ter ideia, uma planta adulta de cacau produz mais de 10 mil flores. Então, se a gente está querendo aproveitar pelo menos 60 para que se transforme em fruto, o produtor pode conseguir 200 arroba por hectare, ou seja, seria R$36 mil a preço de hoje. Então, seriam áreas pequenas, porque o perfil do produtor daqui são pequenos produtores. Depois, é uma renda a mais para o produtor. O cacau, ela não é um produto perecível, então ele pode colher e guardar aos poucos. A comercialização é franca, existe uma liquidez muito grande. Então, tem de tudo para dar certo aqui nessa região e ajudar a economia, principalmente do pequeno produtor. Nessa palestra, na sua fala, o senhor citou, dentre esses clones, o CCN 30, o BN 34, Ipiranga 1, o CCN 10 e o CCN 51. Qual o diferencial entre eles? Bem, cada clone ele tem a sua particularidade. Então, esses clones, na verdade, são cruzamentos de cacau que foram conseguidos com o objetivo de ser resistente a doenças, principalmente vassoura de bruxa. Esses clones, alguns crescem mais do que outros. Outros são mais precoces, ou seja, produzem mais cedo. Outros, eles não podem ser colocados em baixada, lugar que dá podridão parda, tipo o grupo CCN mesmo, que é o CCN 51, CCN 10. A gente recomenda que não seja colocado em baixada. Eles vão ficar na parte mais no meio para cima, porque ele é muito susceptível à podridão parda. Então essas características vai de acordo ao tipo de chocolate que o produtor, às vezes, ele quer fazer uma área monoclonal. Então ele vai ficar um quadro só de um tipo de material, ou seja, só de um tipo de clone. Então tem desses clones que são plantas mais adequadas para fazer o chamado chocolate fino ou chocolate gourmet. Então ele pode escolher por esse aí. Então é uma gama de opções que a gente dá ao produtor, a depender do perfil dele, para ver o que é que ele vai usar para obter renda. O objetivo final é o produtor ganhar dinheiro e ser inserido como participante da economia local e, consequentemente, ele está bem com sua propriedade, com sua família, etc. Milton, o terror dos cacaicultores sempre foi a questão da vassoura de bruxa. Com exceção desses clones, houve uma queda paulatina da incidência da vassoura de bruxa? Bem, a vassoura de bruxa, é assim, quando ela chegou aqui em 89, todos os plantios que existiam aqui eram susceptíveis. Então, se a gente fosse considerar daqui do Vale do Jiquiriçá até a região de Camaquã, é como se fosse uma grande fazenda, porque quem leva a vassoura de bruxa, que é a semente, que é o esporo do fungo, é o vento. Então o vento, a depender da velocidade dele, numa noite ele chega a lançar o esporo a 30 quilômetros distante. Então houve assim uma epidemia, porque todas as plantas eram susceptíveis, então houve uma epidemia. E com isso, a maioria dos plantios entrou numa decadência terrível. Ao longo do tempo, existe na biologia, ou seja, aparecer inimigos naturais. Então, ao longo desses 30 anos, apareceram alguns inimigos naturais que são até fungos antagônicos ao fungo da vassoura de bruxa. Então amenizou muito o ataque, mesmo naquelas áreas que não foram substituídas, ou seja, que não foram clonadas. Então hoje a gente tem áreas de cacau comum, áreas de cacau que são susceptíveis à vassoura de bruxa e que o produtor, se ele der um manejo, que chamamos daquele manejo integrado, está produzindo bem. Por conta disso, a vassoura ficou hoje, ela não é mais uma vassoura epidêmica, ela é uma vassoura endêmica, ou seja, ela está aí em toda a região. E o produtor está conseguindo conviver desde quando ele faça o manejo principalmente de remoção de vassoura nas épocas certas, não deixar a vassoura secar em cima do cacaueiro para não dar o cogumelo que é a semente. Então a questão da vassoura ter diminuído foi por conta disso, porque o problema é que o produtor de cacau ele está muito endividado ainda. Então o acesso a crédito para ele ainda é muito dificultoso. Então o banco só quer emprestar se ele tem uma garantia de 1,4, ou seja, ele empresta R$1 e quer uma garantia de 1,4. Então muitos produtores não tiveram acesso a novos créditos. Então por conta disso não modernizaram as suas áreas. Então agora,
só tem em torno aí de uns 180 mil hectares de cacau clonado. Os outros ainda são cacau comum. E a TV Sage agradece, o espaço fica aberto aqui, as suas considerações finais. Eu agradeço, quero parabenizar o evento, todos esses participantes do evento, isso é muito importante. Isso é progresso para a região e dizer que estamos às ordens lá. Eu trabalho lá na sede regional da CEPLAC, que fica na rodovia Ilhéus de Itabuna. Fica a 8 quilômetros de Itabuna e 22 quilômetros de Ilhéus. E qualquer coisa nós estamos à disposição lá.